Hoje vamos falar sobre a solução para o conflito de Cabinda e a mediação de Angola nos conflitos da região da SADC. Você pode enviar a sua pergunta no WhatsApp, o número está a passar no rodapé, o 931 55 9977, 931 55 9977. Cabinda é das províncias mais importantes de Angola, devido à exploração do petróleo, recurso econômico vital para a sobrevivência do Estado. Vários mecanismos foram criados para o alcance da paz em Cabinda, começando com o memorando de Luena de 2002, seguidamente o memorando do Namibe em 2006. A UNITA atualmente propõe a criação, a proposta da autarquia supramunicipal e o diálogo direto entre o governo e a FLEC, e apresenta-se como candidata à mediação do conflito. Cabinda é das principais províncias mais importantes devido à sua exploração, como dissemos. A província também possui agroindústrias, agricultura de subsistência, exploração de minerais, atividades de logística e de transporte. Além dessas todas as valências, a população está a viver o pior momento da sua história, uma situação caracterizada pela escassez de produtos essenciais, preços elevadíssimos e a falta de poder de compra das famílias, e um conflito armado que dura décadas sem demonstração de intenção por parte do governo em resolver definitivamente o conflito. Por este e outros assuntos, temos disponível Rafael Massanga Savimbi, deputado da Assembleia Nacional, para conversar com o internauta sobre a solução para o conflito de Cabinda e a mediação de Angola nos conflitos da região da SADC. Senhor deputado, sem mais delonga, qual é a origem dos conflitos em Cabinda? Muito obrigado. Mais uma vez, eu reitero as minhas saudações e agora também estendo-as a todos os que estão a nos seguir, mas começo a minha intervenção primeiro para homenagear o Papa Francisco. Sabemos todos que ele faleceu, passou para a outra dimensão da vida, e aproveito este momento para exprimir os meus sentimentos de pesar, seja para a sua família biológica, assim como para a sua grande família religiosa, que é a família católica. Então, aos crentes, aos católicos do mundo, de forma geral, mas sobretudo de Angola, ali vão os meus sentimentos de pesar pelo passamento físico do Papa Francisco. A questão de Cabinda é uma questão muito, diria, interessante de conversar, de debater, e dizer que, de facto, Cabinda, como qualquer outro território da África, esteve ali, e a uma certa altura, mais precisamente em 1885, assinou-se o famoso Tratado de Simulambuco, então, entre os líderes locais e Portugal. Então, este acordo visou essencialmente, como em outras partes, cooperar e estabelecer ali uma espécie de uma proteção de Portugal ao território de Cabinda. E então, dali, como sabemos todos, Portugal estava a colonizar Angola, e houve praticamente uma anexação, não é, deste território a Angola. Então, desde ali, e sobretudo desde a independência, que então Cabinda é considerada hoje, nos marcos da nossa Constituição, como parte de Angola. Então, ali começa um conflito, e sabemos todos que os nossos irmãos de Cabinda sempre reivindicaram o facto de que Cabinda não era Angola e que estavam a lutar para a sua autodeterminação. E, infelizmente, nós temos tido este conflito que se tem arrastado. Hoje, praticamente, é um conflito, se considerarmos a fase da nossa independência, é um conflito que também
festeja o seu aniversário, tem exatamente a mesma idade, com a da nossa independência. São praticamente 50 anos de conflito. Alguém pode dizer que não há conflito, não é verdade. Há sim, senhor, um conflito. E nós acreditamos que nós, UNITA, o que defendemos desde há muito tempo é Cabinda ser aquilo que a Madeira é para Portugal. Significa propor, e é por isso que nós levamos a cabo um trabalho muito profundo e elaboramos o nosso projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda. Significa, queremos propor aos Cabinda um projeto de sociedade e, sobretudo, político que, no mínimo, por enquanto, ou agora, no marco e nos limites da nossa Constituição, possa permitir que Cabinda seja uma autarquia supramunicipal com autonomia política, administrativa, financeira e até fiscal, para permitir que os Cabinda, na liberdade, possam então eleger os seus representantes e os seus dirigentes. Muito bem. O deputado diz que o conflito de Cabinda é quase igualado ao tempo de independência que o nosso país vive. Quais as razões da persistência do conflito em Cabinda, mesmo depois de vários acordos ocorrerem, como, por exemplo, os acordos de paz no Luena e do memorando do Namibe? Eu acho que tudo passa por vontade política. Sabe, alguém dizia, e aqui cito mesmo, cito o João Savimbi, dizia que só se pode fazer a paz com aquele que pode fazer a guerra. Assim sendo, só se pode fazer a paz com os nossos irmãos de Cabinda porque, de facto, estão a fazer uma guerra. Então, o que é fundamental, do meu ponto de vista, é não tentarmos esconder ou tapar, ou querermos tapar o sol com a peneira ou com as mãos. Há, sim, senhora, um conflito em Cabinda e a única forma de resolver-se qualquer conflito é por via do diálogo. Então, há necessidade de se dialogar com todas as forças de Cabinda, com todas as sensibilidades de Cabinda, em suma, com todo o povo de Cabinda, para que juntos possamos encontrar uma solução. Aqui, no fundo, o mais importante é dialogar. E a nossa proposta, o nosso projeto, é exatamente um convite ao diálogo. A UNITA propõe-se a ajudar, não é? No sentido de encontrarmos uma solução que tenha como base o diálogo, para que possamos ouvir os anseios e os desejos dos nossos irmãos de Cabinda. Eu acho que este elemento que é fundamental. Muito bem. E não entramos nos jogos de querermos ou dar a entender que não há conflito, depois vamos trazer, vamos indicar ou vamos escolher interlocutores que representam simplesmente uma parte. Aqui o fundamental é olharmos para o todo, é fazermos um esforço no sentido de todas as forças vivas de Cabinda, todos os filhos de Cabinda sejam convidados também a sentarem à mesa de negociações e para podermos dialogar. Muito bem. Sr. Deputado, que avanços trouxe a discussão iniciada pela UNITA nas últimas jornadas parlamentares realizadas em Cabinda e o que se espera da mediação da UNITA caso o Governo concorde com a proposta do seu partido? Pronto, nós, o que a UNITA fez, o que o seu grupo parlamentar fez, foi exatamente, como já dizia, lançar uma base. E nós sabemos que, no quadro atual dos limites da nossa Constituição, o que se pode dar a Cabinda é uma autonomia política, administrativa, financeira e até fiscal no quadro de uma autarquia supramunicipal. É isso que se pode fazer. E nós não temos aqui um produto acabado, mas temos ideias, temos uma base que foi lançada e foi discutida e ainda continuamos abertos para aprofundarmos as nossas discussões no sentido de os Cabinda, e não só, poderem contribuir de forma qualitativa, não é, com este projeto que consideramos, como já dizia, uma base. E eu quero crer que ela é importante, é uma base que não pode ser desprezada, porque é um contributo da UNITA no processo da pacificação e da resolução definitiva do problema de Cabinda. E devo dizer que nós fomos muito bem recebidos em Cabinda, conversamos com as populações, com parte significativa da sociedade civil, mas continuamos abertos, porque a ideia aqui é fazer tudo no sentido de sermos o mais abrangentes possível,
na abordagem desta questão, para também a nossa solução ser o mais inclusiva possível. Muito bem. Os deputados estiveram em Cabinda. Qual é a realidade de Cabinda hoje? Quais são os principais problemas? A realidade de Cabinda é lastimável. Significa Cabinda praticamente é a fonte de mais de 60% ou 70% do nosso petróleo, que é a fonte principal também da nossa riqueza. Então é lastimável quando você vai a Tandunzinze, quando você vai a Necuto, quando você vai a Cabinda, ou está mesmo até na vila, no município sede de Cabinda, Bucuzau, e vê populações completamente pobres, sem infraestruturas nenhumas praticamente, e dizer que é de lá onde sai tanto petróleo que sustenta a nossa economia. Então é deplorável, e digo mais, nós sabemos todos que havia uma cláusula dos famosos 10%, que representam cerca de 6 milhões de dólares, que eram então consagrados, ou que eram entregas, que eram alocados à província de Cabinda. Mas infelizmente também foi uma festa de pocadura, porque não houve benefícios por parte dos Cabinda. Foi mais uma fonte de enriquecimento ilícito, e depois no fim o governo teve que tomar outra medida de puxar para o Ministério das Finanças a criação de um fundo que está ali até hoje. Então, praticamente, nem estes 10% foram aplicados, não tiveram impacto positivo na qualidade de vida dos Cabinda. Então, para ver que, no fundo, tudo passa por vontade política. Concluo que o governo atual de Angola não tem vontade política de resolver os problemas de Cabinda. Não tem. Muito bem. Sr. Deputado, penso ser a semana passada, as Forças Armadas de Cabinda, a FAC, anunciaram um cessar-fogo, mas o governo negou que haja um conflito em Cabinda. Depois deste anúncio, que foi reportado, que 6 supostos altos responsáveis abandonaram a FLEC-FAC. O que é que se passa de concreto em Cabinda? Eu começo por dizer, e repito, como já citei já nessa VIMB, que só se pode fazer a paz com quem pode fazer a guerra. Não se pode inventar interlocutores, e diante de um problema tão sério como este de Cabinda, não se pode ir buscar parte. É preciso ser o mais inclusivo possível. E eu acho que depois do movimento que o grupo parlamentar da UNITA fez para Cabinda, depois deste projeto de lei da autarquia supramunicipal para Cabinda, foi quando surgiu esta notícia. E nós achamos que é um fogo de palha que visa simplesmente desviar as atenções sobre este grande debate, sobre este debate muito importante da vida dos Cabinda. E não é verdade que não é conflito de Cabinda. Como é que não é conflito de Cabinda? Se as pessoas reclamam, sabemos que há problemas sérios de segurança em Cabinda, e então está claro que a tendência é de desvalorizar esta grande e histórica iniciativa que nós, mais uma vez, nós tivemos, porque nós queremos conversar com os nacionais de Cabinda. Nós estamos abertos, e eu repito que a nossa proposta não é uma solução acabada, mas é uma base sobre a qual podemos construir, na verdade, um diálogo profundo, um diálogo inclusivo, para que encontremos definitivamente uma solução para o problema da Cabinda. Muito bem, nós já estamos a começar a receber as perguntas no WhatsApp. O número continua a passar no rodapé, 931-559977. O internauta Paulo Albano já deixou a sua questão, começou por saudar. Muito boa noite, Sr. Deputado. Os Cabindas reclamam que as tentativas de resolver o conflito não foram inclusivas, deixando que alguns dos principais interlocutores da ala armada da FLEC. Acha que o governo pode reverter este quadro? Perguntou o internauta Paulo Albano. Eu não sei se o governo pode reverter esse quadro ou não, mas dizer que o mais importante, e vou mesmo ser repetitivo, é fazermos com que haja paz em todas as partes de Angola, haja paz em Cabinda, porque só a paz é que permite
que o resto do debate, o resto das ideias sejam discutidas, mas num ambiente de paz, num ambiente de concórdia e, sobretudo, num ambiente em que não podemos nos olhar como inimigos, mas como pessoas que tenham talvez ideias diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu acho que é o mais importante. Agora, lá vão praticamente 50 anos desde que este problema continua e arrasta-se, e eu não acredito que o governo atual do MPLA tenha vontade política e tenha um plano concreto como este nosso que estamos a apresentar. Não tem, porque senão eu acho que eu já iria apresentá-lo. Eu não acredito, sinceramente. Eu acho que nós, UNITA, neste momento, estamos em melhores condições de podermos encontrar uma solução para a Cabinda. Bom, nós recebemos mais uma questão. Escreveu assim: daqui é o Liuhumbu Lihambo, espero eu ter pronunciado corretamente o seu nome. Filho de Cabinda, quero antes saudar o meu grande amigo, deputado Rafael Massanga Savimbe Mbote. Muito obrigado, Mbote. Qual é a sua visão sobre as principais causas do conflito em Cabinda? O que o Dr. Massanga acredita que precisa ser abordado para alcançar uma solução duradoura? É a primeira questão. Eu vou ser repetitivo, significa, o que é necessário, primeiro, é haver vontade política. Isso é necessário, eu acho que é fundamental. E segundo, é preciso avançarmos para um diálogo inclusivo com todos os filhos de Cabinda. Eu acho que isto é fundamental. A razão pela qual nós estamos a propor este projeto é exatamente para que sirva de base, para que comecemos por ali com este processo de dialogar, este processo inclusivo, porque nós acreditamos que num ambiente onde o povo de Cabinda tenha autonomia política, financeira, administrativa e até fiscal, é sinal de que, por exemplo, o presidente da Câmara Supramunicipal, se eu for a chamar, por exemplo, será praticamente como um presidente da região autônoma de Cabinda. Então, ele é presidente dos Cabinda, está ali. Então, é uma região autônoma, não é como Madeira é para Portugal hoje. E, então, é o presidente da Câmara Supramunicipal que coordena a ação governativa, não é? Tem o seu executivo também dessa autarquia supramunicipal e também tem um parlamento também com esta dimensão. Então, praticamente será o povo de Cabinda, ou serão os povos de Cabinda a se autogovernarem, não é? Mas num modelo hoje que a nossa Constituição permite. Então, eu acho que é um bom início, não é? É um bom ensaio, não é? Da forma, e veremos como é que depois a coisa evolui, veremos como é, então, qual será a capacidade de poderem ir resolvendo os seus problemas. Eu acho que é isto que nós queremos para a Cabinda. Muito bem. O internauta, na verdade, deixou 5 questões, eu vou partir para a segunda, para depois, lá mais para frente, podermos também dar oportunidade a outras questões, mas vou para a segunda questão, que tem também a ver com o nosso tema, não é? Que é a mediação da Angola nos conflitos da região de SADC. O internauta escreve: como o doutor avalia o papel do governo angolano na mediação de conflitos na região da SADC? Quais são os pontos fortes e fracos dessa abordagem? Muito bem. Sobre conflitos na SADC, eu acho que nesta altura o conflito latente de que mais se fala é o do leste da RDC. Estamos a falar da República Democrática do Congo, onde sabemos todos que o chefe de Estado angolano foi por um bom tempo o mediador. Mas, infelizmente, devemos dizer que a sua mediação não teve os efeitos positivos desejados, porque a um momento dado uma das partes, de forma muito direta, a parte que é o Ruanda, o presidente Kagame, depois já não avançou. Eu acho que depois criaram-se algumas desconfianças, o que não permitiu avançar. De uma forma ou de outra, se formos a ser objetivos, pronto, houve fracasso desta mediação, houve fracasso. Tanto mais que nós assistimos a uma cena triste, penso que foi a 15 de dezembro, quando estava prevista aqui a realização de uma cimeira, mais uma cimeira de Luanda, e simplesmente o presidente Tshisekedi vem, o presidente Lourenço estava aqui à espera e Paulo Kagame não apareceu.
tivemos mais um cenário, penso que foi em março, final de fevereiro ou em março, quando, inclusive, quando o presidente Tshisekedi aceita conversações com o M23, porque de princípio não queria, mas quando entende que a situação estava difícil e aceita, então houve uma proposta de, inclusive, o M23 vir para Luanda, mas também não veio. E ficou clara o cheque que foi em branco que foi passado ao presidente angolano. E é verdade que hoje também é o presidente da União Africana e há 3 ou 4 dias nós vimos aqui o presidente do Togo, que até conheço bem, o Faure Gnassingbé, que foi agora indigitado como o mediador deste conflito. Mas eu acho que o presidente do Togo não conhece bem a realidade aqui desta região. O Togo situa-se na região ocidental e é difícil perceber os mecanismos, as dinâmicas. O que preocupa significa quando um chefe de Estado de um país vizinho como Angola, com a história que tem, não consegue, não é, dar o melhor de si para que uma solução fosse encontrada. Eu não acredito ser um país como o Togo, com muito pouca experiência, a poder conseguir fazer alguma coisa. E no seu modo de ver, é uma preocupação. No seu modo de ver, o deputado diz que o Togo pouco conhece sobre a realidade diferente da Angola, Sim. tem muito mais conhecimento. Sim. O que é que acha do nosso lado angolano falhou neste processo de mediação? Eu acho que tinha que haver mais inclusão, e porque eu analiso, sabe que a questão da RDC, da área do leste, tem muitos envolventes. É também um problema de geopolítica regional, de geopolítica mundial, de geoeconomia. Sabe que aquela região é muito rica em minérios estratégicos que são procurados pelas grandes empresas para o fabrico de muitas coisas, inclusive hoje sobretudo os telefones, os computadores. Então há ali muitos envolventes, há muitos interesses econômicos de ordem mundial que estão em jogo. E eu acho que é necessário que a RDC, e ainda bem que agora aceitou, a um certo momento, incluir nas conversações o M23, porque é preciso que toda a gente, quando você faz parte de um problema, também tem que fazer parte da solução. Mas aquela ideia que estava a passar de querer só conversar com o Ruanda, eu acho que estava errada e também está na base deste arrastar da situação. E agora, vamos lá ver. Eu espero de facto que, com todas as dúvidas, mas que o presidente Faure Gnassingbé consiga dar algum passo e vermos como é que fica a situação. Agora, o maior problema, acho eu, que se encontra é que há uma grande desorganização por parte das forças da RDC. Eu acho que este é o grande problema. Repito, só se pode fazer a paz com quem pode fazer a guerra. Então, o governo ou o exército da RDC não consegue fazer a guerra. Então fica muito difícil fazer a paz com outro porque não tem espaço, não tem capacidade de travar para poder negociar. Então só se pode negociar se você também tem algo a dar. Este fracasso de mediação da Angola pode ter alguma consequência interna? Fala-se de uma possível complicação entre o M23 com Luanda. Qual é a visão do deputado? Eu espero que não tenha. A minha preocupação diria, imediata quanto à relação Angola, RDC e outros países, tem que ver sobretudo com uma consequência humanitária. É mais esta, significa, se os conflitos na região dos Grandes Lagos e sobretudo entre Ruanda, ali Burundi, Uganda, começa a pressionar em demasia a RDC, a primeira grande consequência então, é o fluxo, não é? De muitas populações que, ao fugir do conflito, vir para Angola. E eu acho que isso pode nos criar um problema dramático em termos humanitários e o que não desejamos. Eu acho que é mais esta preocupação, por enquanto. Acho que ainda não acredito que haverá sinais de entrarmos numa rota de colisão entre M23 e Angola, não acredito. Eu acho que a nossa grande preocupação é travar esta situação a partir de lá para não termos consequências humanitárias incontroláveis. Muito bem. Sr. Deputado,
quais os processos ou mecanismos para a ascensão à presidência da União Africana? A ascensão do presidente João Lourenço a presidente da União Africana não se traduziria em maior confiança e autoridade para mediar conflitos? Sabe que a presidência da União Africana, primeiro, é de um ano e é rotativa. Significa todos os chefes de Estado africanos, aqueles que quando calhar o seu alfabeto, né? então o seu país, por ordem alfabética, então será presidente da União Africana. Aqui não há nenhum perfil muito especial para ser presidente da União Africana. Basta ser chefe de um Estado e que na altura do seu mandato calhe com o seu país, ou com a vez do seu país. Foi isso que aconteceu conosco. É só isso, e até o que aconteceu foi mais, significa, estava-se à espera, porque penso que estávamos na letra M, e a tendência era, então, continuar, depois com N, e assim sucessivamente. Então, nós esperávamos ou que Angola fosse a vir muito depois. Seja como for, eu acho que não estamos em condições de avaliar o mérito desta indicação do nosso chefe de Estado, mas o que queremos é ver coisas concretas, porque também é o nome de Angola que é posto em causa. Agora espero que, de facto, ele consiga alguma coisa, embora partiu mal, do meu ponto de vista, porque a questão da RDC não teve uma solução pelas suas mãos. Não é? E então fica difícil. E infelizmente também aqui em Angola nós tivemos em março um incidente diplomático lamentável, quando ex-chefes de Estado, altos dirigentes, deputados, ex-vice-presidentes foram bloqueados aqui no aeroporto, foram praticamente detidos aqui no aeroporto, com passaportes recolhidos, e foi exatamente, eu lembro-me, foi numa quinta-feira, 13 de março, quando também o chefe de Estado angolano estava a fazer o seu discurso, na verdade, o seu primeiro discurso oficial, na qualidade de presidente da União Africana. Então, penso que foi um coincidir infeliz das circunstâncias. Agora, espero que corrija, espero que dê passos significativos no sentido de, até ao fim do seu mandato, amanhã diga-se que quem passou por aqui foi Angola e valeu a pena. Muito bem. Bom, Sr. Deputado, seria a presidência de Angola na União Africana uma oportunidade ímpar de implantar ou de implementar o tribunal ou um parlamento regional? E que impacto teria estas instituições na resolução dos conflitos armados e eleitorais na região? É verdade que isso seria bom, mas dizer que esta não é competência da União Africana. Esta é competência essencial dos países membros da SADC. Significa, nós somos das poucas regiões, dos blocos, que não têm um parlamento, um espaço. As leis que nós temos são leis modelo, porque nós temos o que é chamado de fórum parlamentar. Então, nós temos um fórum parlamentar que discute, elabora e propõe algumas leis modelo. Não é? Mas não temos um parlamento como tal, porque também, no fundo, há a impressão de que alguns chefes de Estado fogem um bocadinho a isso, evitam ao máximo porque pensam que as suas soberanias podem ser postas em causa. Como, por exemplo, é o caso da lei modelo, por exemplo, sobre as eleições. É uma lei que obriga transparência eleitoral, é uma lei que obriga seriedade, é uma lei que obriga envolvimento de mecanismos que evitam a fraude. Então, naturalmente, que aqueles que se mantêm no poder por via fraudulenta não aceitam, não encorajam, não avançam para que tenhamos aqui na região da SADC um parlamento. Muito bem, vamos voltar um pouco para a Cabinda. Sr. Deputado, a guerra em Cabinda é um facto. Até concretizar a proposta da UNITA para a autarquia supramunicipal, mas antes é preciso fazer a paz, como o deputado afirmou. Quais são as vias para o alcance da paz? Repito, vontade política. E eu também espero que, por via desta nossa iniciativa, desse nosso projeto, estejamos também a contribuir para o alcance da paz em Cabinda. Também fiquei satisfeito quando vi um comunicado da FLEC
que, considerando esta nossa iniciativa, esta proposta, também abriram-se um bocadinho mais e decretaram um cessar-fogo unilateral de cerca de 2 meses. Eu acho que é um bom passo. É um sinal que estão a dar de que afinal é possível. E mais uma vez, como dizíamos, afinal com vontade política, com abertura, com espírito de congregador, é possível fazermos a paz. E basta vermos como é que então esta nossa iniciativa já está a começar a ter efeitos positivos nas mentes dos Cabinda. Então é possível. É possível. E eu repito para os meus irmãos de Cabinda, este aqui não é um projeto acabado. É mesmo uma proposta, é uma ideia, é uma contribuição da UNITA e para a qual queremos contribuições, para a qual queremos também críticas, no sentido de melhorá-la, a fim, de facto, de servir os interesses do povo de Cabinda. Bom, a internauta Maria Mateus, a primeira senhora que escreveu para nós, deixou a sua questão. Saúde. Muito boa noite, senhor deputado. Boa noite ao jornalista. O comunicado da FLEC sobre cessar-fogo gerou reações do Executivo. Num ponto de vista do deputado, qual acha que devia ser a postura correta do Governo? Esta proposta da FLEC resolve o problema? Questionou a Maria Mateus. O comunicado não resolve, mas o comunicado é um passo importante. Significa, eu acho que aqui há o que a UNITA trouxe, então estimulou, não é? Então criou o debate e vai estimulando várias reações, então, entre as quais esta da FLEC, não é? Que faz um comunicado a dizer que cessa as hostilidades, né? Durante um período de 2 meses. E então é um bom sinal, Não é a solução para o caso de Cabinda, mas é um sinal, é um passo importante, do meu ponto de vista, para que possamos cada vez mais criar condições, criar um ambiente propício para que possamos conversar, para que o diálogo se aprofunde e que seja o mais abrangente possível. Muito bem. O deputado acha que o Governo vai convidar ou aceitar que a UNITA seja mediadora da paz em Cabinda? Nós não estamos à procura deste mérito para sermos chamados como tal, mas o que queremos é na qualidade de atores importantes da história deste país, fazermos tudo para contribuirmos no processo de se encontrar uma solução pacífica e, sobretudo, uma solução definitiva que tenha como base o diálogo. É só isso que nós queremos. Muito bem. O Jeremias Pedro escreveu: boa noite, senhor deputado, e boa noite aos demais que nos acompanham neste momento. A proposta da UNITA sobre a autarquia supramunicipal pode encontrar eco do Executivo ou será como outra chumbada? Nós desejamos, este é um desejo, significa, o que nós colocamos, a questão, trouxemos o debate, que eu considero uma contribuição importante para a política angolana, e acho que não deveria simplesmente depender da vontade do governo ou de qualquer ator, mas olharmos para esta questão com um sentido patriótico muito elevado, que coloque acima das nossas disputas políticas o interesse nacional e o interesse dos seus povos. Eu acho que esta aqui é a mensagem mais importante. O que nós temos assistido várias vezes, mesmo a nível do Parlamento, é que quando há uma iniciativa vinda da oposição, mormente da UNITA, ela é automaticamente chumbada, simplesmente por ter vindo da UNITA. Mas, tempos mais tarde, vai ver que uma outra iniciativa, que é do governo, neste caso, surge, mas praticamente com o mesmo conteúdo. Então, aqui significa, temos gerido, às vezes, o nosso país com pequenos ciúmes políticos. E eu acho que há questões tão importantes que têm de definir o rumo de gerações, o rumo da vida deste povo, em que, quando surgem, nós devíamos mesmo colocar de lado as pequenas coisas, mas olharmos para o país, olharmos para
o povo, olharmos para o cidadão e olharmos para o interesse superior deste país que tanto precisa, não é, a um certo momento, de ver os seus atores políticos colocarem mesmo de parte ainda as pequenas disputas quando estamos a debater, quando estamos a discutir questões de interesse nacional. Como é mesmo esta questão da própria autarcização, mesmo aqui a nível do território. Então, nós vemos que há sempre tendência de colocar ali alguns entraves, simplesmente do meu ponto de vista, porque o partido que sustenta o governo sabe que não vão conseguir fazer fraude como tenha feito, não é? Por exemplo, no processo de eleições autárquicas, porque são espaços mais pequenos, não é? São comunidades, são populações eleitorais também mais reduzidas, então não têm espaço de manobra e sabem que vão perder, sabem. E então a tendência é sempre de querer acomodar os seus militantes para continuarem administradores, para continuarem funcionários, mas não é por ali. Nós temos que resolver problemas básicos da população. São problemas de água, problemas de luz, problemas de saneamento, problemas de saúde, mas é isto que faz a sociedade. Porque, como eu sempre disse, e vou repetir, os mosquitos, quando picarem alguém, não vão escolher porque este é da UNITA ou este é da oposição. Nós vivemos nas comunidades, estamos nos bairros, os nossos filhos vão às mesmas escolas, não é? Então, há questões que têm de ser mesmo analisadas com um sentimento patriótico muito elevado. E não nos limitarmos às pequenas disputas políticas. Bem. Bom, Sr. Deputado, nós estamos a ser acompanhados também pelo TikTok e recebemos aqui uma pergunta do internauta Cláudio de Carvalho. Ele escreve: que estratégia a oposição está a preparar para, junto do governo, trazer mais emprego aos angolanos? Bom, dizer que a questão do emprego, eu não considero que o emprego seja uma questão que tem de ser dada de forma direta ao cidadão. Também o governo assim não consegue. Mas é preciso criar condições econômicas. É preciso garantir, de um ponto de vista, que realmente abracemos a economia de mercado e encorajemos a iniciativa privada no sentido destes, não é, na sua ginástica econômica, empresarial, terem capacidade de gerar empregos. Eu acho que esta é a solução. Nós, a nível governamental, podem haver alguns postos de trabalho, mas limitados. Há alguns concursos, também sabemos que há muitos problemas, alguns entram, mas não basta. Eu acho que ainda o fundamental é, de facto, fazermos com que tenhamos um ambiente econômico, um ambiente de negócios favorável, que faça com que cada um, na sua iniciativa, cada um possa fazer a sua ginástica econômica no sentido de não só ele próprio criar o seu autoemprego, por exemplo, mas também tenha a capacidade de gerar mais empregos. É assim que eu penso. Muito bem, Sr. Deputado, hoje, segunda-feira, os deputados estiveram na Assembleia Nacional e, pelo que se sabe, o presidente da CNE foi empossado. Em meio a várias contestações, eu sei que está correto, do seu grupo parlamentar, da sociedade civil e do povo angolano que estão dentro ou fora do país, como olha para a posse de Manuel Pereira da Silva, conhecido como Manico, como presidente do Conselho Nacional Eleitoral? Olho para esta tomada de posse com muita preocupação do futuro do país. Sabemos todos que, face à forma como o concurso decorreu, a UNITA submeteu duas peças importantes junto do Tribunal Constitucional. Primeiro, uma providência cautelar que visava evitar esta tomada de posse, enquanto outras questões fossem esclarecidas, e a outra, uma ação principal, que agora visa anular mesmo o próprio concurso, porque consideramos que, no fim, introduziram alguns requisitos, como é o caso ligado a uma certa experiência na CNE, que praticamente foi uma forma de anular outras candidaturas. Então, nós pensamos que, logo de princípio, este jogo começou muito mal. Muito mal, razão pela qual nós tivemos que abandonar o plenário da Assembleia Nacional para protestarmos. Agora, naturalmente que não podemos ficar por ali, porque
estamos a ver a preocupação não só nossa como partido político, mas sobretudo da sociedade angolana em perguntar o que fazer, como é que vamos. Se é Manico que continua a presidir os destinos da CNE, também já sabemos mais ou menos qual vai ser o resultado. Estamos a ver que há uma série de leis ligadas ao pacote legislativo eleitoral que vão ser também revistas. A tendência é sempre de diminuir, de emagrecer o espaço democrático. Todo aquilo que nós tínhamos conseguido antes está a ser emagrecido exatamente para facilitar as fraudes eleitorais. Eu não acredito, eu acho que a Angola já não está preparada para mais uma fraude. Os angolanos já não querem fraudes eleitorais. Então, naturalmente, que as pessoas têm que se mobilizar, as pessoas têm que se preparar para podermos parar então o regime que quer continuar a fazer fintas, quer continuar a alimentar manobras eleitorais para se manter no poder. Eu não acredito que os angolanos estejam mais preparados para uma farsa eleitoral para 2027. Não acredito. Muito bem, Sr. Deputado, o problema é o Manico ou o sistema? Sem o Manico o processo seria transparente? O problema é o Manico e o sistema. Sim, eu acho que há necessidade de se fazerem reformas profundas das nossas instituições. Eu acho que é bom que quando vamos para uma eleição com lisura, com transparência, aquele que ganha também sente-se bem. Imagine, por exemplo, o que se está a passar hoje em Moçambique, com Daniel Chapo. Dá para ver que Chapo é presidente legal, mas Venâncio Mondlane é o presidente legítimo. Ele tem mais capacidade de influenciar os moçambicanos hoje do que o próprio presidente legalmente constituído. Então, há aqui um problema que é preciso resolver, porque, de contrário, a África não vai avançar. Vamos estar a circular, não é, nos mesmos pontos. Estamos a entrar aqui num ciclo vicioso que é perigoso, seja para a nossa estabilidade política, seja para a estabilidade econômica e seja para o desenvolvimento sustentável que nós precisamos. São 50 anos de independência e os que nasceram em 2002, quando terminou o conflito armado, agora têm 23 anos. Então, qual vai Angola? Vamos continuar assim? Não. Muito bem. Sr. Deputado, a sociedade civil pede que a UNITA convoque uma manifestação. Eu lhe pergunto, qual é o papel da sociedade civil quando esses tipos de atos acontecem? Sabe, a sociedade civil são angolanos, são todos angolanos, cada um com o seu título, mas nós somos todos angolanos. E diante a necessidade de defendermos o nosso país, de defendermos a democracia e, sobretudo, de lutarmos para que a vontade popular, que é expressa por via das urnas, é a vontade do soberano, não seja subvertida. Então toda a gente tem que se mobilizar para tal. Sim. Fala-se, até na verdade não é essa a questão, fala-se de um adiantar da fraude. Como é que a UNITA pretende manobrar essa questão e o que é que vai acontecer daqui para frente? Esta questão que surge a direção da audiência. A direção da UNITA está a trabalhar. A direção da UNITA vai se reunir o mais breve possível para analisar também com alguma rapidez e também dizer que há questões que no quadro do planeamento estratégico da UNITA já estavam previstas. Sim, e então há aqui uma necessidade rápida de podermos acertar certas ações para podermos parar com isso o mais cedo possível e voltarmos a ter um ambiente diferente. Significa, se as regras do jogo forem viciadas a princípio, então também o resultado estará viciado. E eu repito, os angolanos já não estão preparados a assistirem a sua vontade a ser defraudada em 2027. Muito bem. Voltando para a Cabinda, Sr. Deputado, a UNITA conseguiu nas últimas eleições 4 deputados no círculo provincial. A situação atual do partido e do país favorece para manter esse resultado? Subir ou baixar? Qual é a pulsação de Cabinda para com a UNITA? O que nós assistimos em Cabinda e os contactos que nós temos tido
garantem-nos subir, garantem-nos mesmo um 5-0, porque os Cabinda querem um governo em Angola que possa criar condições de haver um diálogo franco. E eu acredito que pelo percurso, pelo que já fizemos juntos com os meus irmãos da Cabinda, eles também sabem que só conosco é que se pode encontrar uma solução duradoura e verdadeira para a Cabinda. Eles sabem. Muito bem. Sr. Deputado, pelo TikTok, a Laura Macedo nos acompanha e deixou a sua questão. Ela escreve: há alguma informação sobre o processo judicial instaurado ao Manico enquanto servia a CNE a Luanda? Não, nós, de facto, este processo tinha sido remetido, mas não procedeu. Sim, não procedeu. Neste momento, o que eu tenho a dizer é que há uma ação principal, como já disse, que foi então submetida ao TC, ao Tribunal Constitucional, e então estamos à espera. Felizmente, esta ação principal não foi indeferida, então está a ser analisada e seguramente nos próximos dias teremos algum sinal, alguma reação por parte, ou mesmo diria, alguma resposta por parte do Tribunal Constitucional. Mas eu repito, isto não coloca de fora esta vontade da maioria dos angolanos em dizer basta de manobras eleitorais, basta de começar com processos viciados, porque sabemos que o resultado também seria viciado. Ninguém mais quer isso, sinceramente, ninguém quer isso. Muito bem. Os cidadãos dizem, e é pelo menos o que paira nas redes sociais, que parece que o nosso país já está a viver uma pré-campanha. A UNITA está preparada? O que é que preparou para poder dar a volta por cima do que aconteceu em 2022? Eu acho que pré-campanha talvez não, mas nós estamos numa dinâmica política que eu considero própria e, sobretudo, com muita iniciativa também da UNITA. O que é preciso fazer, do meu ponto de vista, é não só continuarmos a fazer o que temos feito, mas melhorar, claramente. Nós precisamos de mais contacto com o cidadão, precisamos de mais partilha de informação, precisamos de mais partilha daquilo que nós queremos fazer uma vez governo e precisamos de, como eu posso dizer, de afinar os nossos mecanismos de contacto e de comunicação com o cidadão, para que seja não é? Nós como políticos vamos fazer a nossa parte, mas que seja mesmo a consciência cidadã que levante os homens e as mulheres de Angola a reclamarem pelos seus direitos sempre que for necessário. Muito bem, olhando para a questão da mediação da Angola nos conflitos na região e por aí afora, os conflitos na SADC e em África continuam em alta. Qual é a capacidade da Angola de mediar e encontrar uma solução definitiva? Como já dizíamos, vimos, porque a Angola estava habituada ao quê? A Angola estava habituada a resolver a guerra através da guerra. Significa? Vimos em 1997 e depois de 1998, estou a viajar um bocadinho para no passado, quando as forças de Angola tiveram que fazer uma intervenção militar nos dois Congos. Vimos também a intervenção da Angola, mas muito mal sucedida, por exemplo, na Costa do Marfim, nos anos 2000 e alguma coisa. Então, eu penso que ter capacidade de resolver os conflitos não passa pelo uso da força, mas passa pela capacidade de persuasão, passa pela capacidade de juntar aqueles que estão em divergência ou em conflito, no sentido de se sentarem na mesma mesa de negociações. Por isso mesmo, o desafio do governo de Angola ainda é o de encontrar uma solução pacífica e negociada para o conflito em Cabinda. Eu acho que este é o maior teste e a partir dali podemos depois pensar, não é, em ajudar os outros irmãos africanos a encontrar soluções para os seus problemas. Mas primeiro temos que encontrar nós mesmos as soluções dos nossos problemas.
Muito bem. Sr. Deputado, nós quase já estamos a encerrar. Qual é a mensagem que o deputado deixa para os líderes independentistas, principalmente para os líderes da FLECFAC? Eu deixo aqui uma mensagem de abertura. Nós somos irmãos, precisamos de encontrar soluções. Seja lá qual for a nossa divergência, seja lá qual for a nossa ideia e a nossa análise sobre um determinado fenômeno, e neste caso o fenômeno Cabinda, eu acho que o mais importante é conversar. O mais importante é dialogar. O mais importante é afinar os mecanismos de comunicação que permitam, não é, que cada um coloque o seu ponto de vista e no debate franco, no debate profundo e sobretudo desapaixonado, encontrarmos soluções que possam ser benéficas para todos nós. Eu acho que esta é a mensagem principal. A nossa mensagem é uma mensagem de inclusão. A nossa mensagem é a mensagem de pedir que abracem, irmãos de Cabinda, abracem e contribuam e enriqueçam a nossa iniciativa, porque é esta, nos limites da nossa Constituição, que permite que os cabindas tenham autonomia política, como já dizia, econômica, financeira, para poderem gerir então a sua vida e dali depois vermos como é que vamos andar. Eu acho que esta é a base. Esta é a base e nós continuamos muito abertos. A direção da UNITA continua aberta para qualquer coisa. Seja o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, a liderança do grupo parlamentar continua aberta para podermos conversar a fim de encontrarmos uma solução pacífica, uma solução negociada e, sobretudo, inclusiva. Muito bem, antes de nós passarmos para a última mensagem, deputado, para os angolanos no geral que nos acompanham dentro e fora de Angola, temos aqui várias contribuições que os internautas deixaram para nós, mas eu vou passar em revista apenas duas das várias aqui deixadas, como é o caso da internauta que nos acompanha no TikTok, Glória Miqueias, a ser que está correto. Ela escreve: o que precisamos é de novas estratégias, tanto da parte da UNITA como de nós, povo, para mudar isso. A outra contribuição: a liderança da UNITA e do grupo parlamentar devem e têm de deixar de confiar nas instituições deste Estado, que na verdade é apenas um partido e não Estado. Contribuição de Alcebiades Paulo. A outra, que é uma questão, na verdade, e vamos encerrar mesmo com esta, é a última, vamos pedir o entendimento do deputado. Viva. O governo de Angola tem usado o memorando de Luena como modelo de paz para as outras latitudes da região, com o seu antigo presidente Eduardo dos Santos a auto-intitular-se arquiteto da paz e o atual presidente da República, João Lourenço, a auto-intitular-se campeão da paz. Será que o memorando do Luena e o processo de reconciliação de Angola foram mesmo um processo que justifica, ou tivemos apenas o calar das armas? Eu acho que este conceito está muito errado. Angola, para chegar ao memorando do Luena, teve duas fases anteriores. As bases fundamentais que trouxeram paz para Angola são os chamados Acordos Gerais de Paz para Angola, assinados a 31 de maio de 1991 em Bicesse, Portugal. Então, esta é a base. Depois disso, fomos para o Protocolo de Lusaka. Até os próprios termos, não é, já adjetivam e ajudam a entender que o que é Acordo Geral para Angola é Bicesse. Depois houve o Protocolo de Lusaka, que discutiu sobretudo as insuficiências dos acordos gerais, dos acordos de Bicesse, sobretudo na parte que tinha que ver com questões militares. E depois também não deu,
fomos para o memorando de entendimento, que praticamente foi a parte final, que tratou também só de questões praticamente militares. Então, Lusaka ainda tinha alguma parte política, com a formação do governo, discutiu-se a questão da vice-presidência ou não para Jonas Savimbi, então, houve várias questões ainda políticas. Mas Luena é que foi um processo político, mas foi para encerrar essencialmente a parte então militar. Para dizer que o processo de Angola foi longo e não se limita ao memorando de entendimento do Luena. Significa, não é modelo para dizer que é este que se faz, não. O que se faz talvez é preciso compilar esses três processos, esses três esforços, porque são estes que podem, sim senhora, servir de escola, de base, para que inspirem, ou então para que inspiremos outros povos na busca de soluções de conflitos nos seus países. E eu acho que a questão de arquiteto da paz, a questão do campeão, do campeão, nós queremos um campeão que de facto resolvesse o problema que lhe foi colocado, que é o problema da RDC. É um problema, é verdade, complexo, mas muitos acreditaram também que com a experiência de Angola talvez fosse possível, mas infelizmente não foi possível. O conflito na RDC continua, com muita pena. E vamos então desejar que, agora na qualidade de presidente da União Africana, faça alguma coisa no sentido de encontrar-se uma solução pacífica. Mas eu volto, é preciso primeiro resolver os problemas de casa. Só assim é que você vai ter capacidade de, com honra, com cabeça erguida, resolver os problemas do vizinho e de outros. Então é necessário. Nós temos que resolver a questão de Cabinda, também aqui entre nós, para servir de lição, de modelo, na forma como nós teremos encontrado esta solução. Muito bem. Sr. Deputado, para encerrar, qual é a mensagem final que deixa para todos aqueles que nos acompanham dentro e fora de Angola, pelo TikTok, Facebook, para os angolanos no geral? Eu saúdo calorosamente todos os que nos seguiram. Como dizia no introito da minha intervenção, 1 hora parece muito, mas é pouco, já acabou. Agradecer a todos os que estão nos seguindo até agora, até este momento. E mensagem de esperança. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, é possível realizar Angola. É possível fazermos diferente. E eu acredito, tu acreditas, acreditemos, é possível. Com todas as artimanhas que estão a ser criadas, com todas as manobras, há um certo momento da vida dos povos, quando os povos dizem basta, ninguém mais consegue. E eu sinto esta vontade do basta nos angolanos e, sobretudo, na sua juventude. Sabe que mais de 70% da população angolana é jovem e com menos de 25 anos. Então, são pessoas que pensam no seu futuro, são pessoas que estão preocupadas com o que fazer, com a sua formação, não é? Com o seu emprego, com uma vida melhor. E também hoje, felizmente, as novas tecnologias de informação permitem que as pessoas comparem as várias realidades. As pessoas também viajam. Então, há aqui muitos fatores que devem ser considerados para que a nossa ação como políticos seja aquela que responda e corresponda com a vontade da maioria deste país, que é essencialmente jovem. Então, eu deixo esta mensagem também forte para a juventude, para não perder a esperança, para continuar a trabalhar, para continuar a contribuir de forma qualitativa para que o nosso país viva momentos diferentes. 50 anos depois da independência, não é aceitável, não é admissível ainda termos que nos deparar com questões de cólera aqui na capital angolana. 50 anos depois, é sinal de que este governo falhou, este governo já não tem mais nada a dar e a única coisa que resta é botá-lo para fora, porque também tem que descansar um bocado, para dar oportunidade a outros que tenham uma outra visão, uma nova visão, uma visão mais inclusiva, mais realista e que também entrem para a governação com maior responsabilidade, com mais transparência, porque este povo precisa, porque esta Angola clama, porque esta Angola quer, esta Angola necessita uma coisa diferente. Então, mais uma vez, muito obrigado e muito boa noite. Muito bem.